A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos já chegando no final do nosso terceiro trimestre, a qual nós estamos estudando esse terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, onde fala como viver neste mundo no domínio pelo espírito babilônico. Nós tivemos o prazer de estar com a aula lição 10, domingo passado, a qual nós estivemos na AD de Castelo Branco, Ministério Bela Aurora, passando a aula ali junto com os irmãos, né? Foi muito bom. Quero dar os parabéns ao jovem Luan, a qual ele ganhou um prêmio, né, desse aqui, que é uma xícara. Ele ganhou. Como que foi o trabalho, irmãos? Inclusive, de repente, alguns dos irmãos, professor, subtenente, pode até abraçar essa ideia. Uma maratona de bíblica. Como que funciona a maratona bíblica? A gente leva bastante referência bíblica para a escola bíblica dominical e é um estudo, né? Um estudo bíblico, além das referências que o autor da lição, da revista coloca, e nós estudamos e buscamos mais algumas referências. Então, além das referências que tem aqui na lição, geralmente a gente leva uma média aí de umas 20, 25 a mais. E foi uma disputa muito boa, uma maratona muito boa, tá? Um abraço também para a irmã Joyce. Ela quase ganhou, né? Mas é isso aí, irmãos. Então foi um trabalho muito bom, produtivo, e que Deus abençoe a todos. Um abraço para todos os irmãos da AD de Castelo Branco. Chegamos na lição 11, irmãos, cultivando a convicção cristã. Essa lição ela vai ser lecionada no dia 10 de setembro, né, no segundo domingo. É o dia também nacional de missão, tá? É o dia que é muito importante nós falar sobre missão. Nós vamos falar sobre a missão do apóstolo Paulo, mas eu quero fazer uma pergunta para nós. O que nós temos feito? Qual missão que eu tenho feito? Será que eu tenho feito missão aonde eu moro, na minha igreja, local? Então é importante a gente analisar, fazer uma autoanálise de nós mesmos. O que eu tenho feito de missão na obra de Deus? Vamos orar? Senhor Deus e Pai que está no céu, abençoa essa lição 11, ó Pai, cultivando a convicção cristã, a qual seu domingo, Senhor, segundo domingo de mês de setembro, a qual é comemorado o seu Dia Nacional de Missão. Abençoa cada um de nós, ó Pai, que podemos despertar dentro de nós o desejo de fazer missão. Também eu quero abençoar cada subintendente, cada professor, cada pastor de cada igreja, cada ouvinte, cada aluno, Senhor. Abençoa as famílias. Eu entrego nas tuas mãos e coloca, Senhor, um desejo despertado de fazer missão enquanto é tempo, Senhor. Assim agradecemos por tudo. Aleluias. Irmãos, você que já é o nosso ouvinte do nosso canal, quero agradecer a todos. Quero agradecer os irmãos do Rio, irmão Luiz, né? Os irmãos de Minas Gerais, a qual tem mandado mensagem para mim. Quero dar um abraço aí para vocês pelo vídeo aqui, mas todos os irmãos que têm comentado, que Deus abençoe o seu ministério, abençoe a sua família. Você que não comentou ainda, você que é ouvinte do meu canal, me fala de onde você está me assistindo também. Eu quero mandar um alô para você, vou estar respondendo você lá, quiser fazer pergunta, quiser fazer algum comentário, pode fazer lá no canal que a gente vai estar respondendo todos, tá? E seja bem-vindo. Você que não é inscrito, que às vezes só está assistindo a aula, ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe com outras pessoas, tá? Ativa o sininho para todos, para você estar recebendo sempre em primeira mão. Toda semana, irmãos, entre terça e quarta-feira, está chegando um vídeo novo de cada aula. A próxima lição está muito boa, já está chegando a lição do quarto trimestre, já está aí chegando, graças a Deus, vai falar o trabalho sobre missão. É um despertar para nós, que nós precisamos fazer missão. O textuário da nossa lição diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo enfatiza bastante aqui, falando que a exortação não foi com engano, nem foi com imundícia, nem com fraudulência. Então, despertar, porque as pessoas, às vezes, querem usar uma palavra de exortação, mas para levar vantagem. E a palavra de Deus não foi para nós levar vantagem aqui nessa terra para si próprio, mas foi para
mais pessoas indo para o reino de Deus, mais pessoas sendo convencidas e sendo convertida, pessoas ser convencida e convencida da verdadeira palavra de Deus e convertido pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ter o poder também na palavra de convencer as pessoas, entender o verdadeiro evangelho e o Espírito Santo converter as pessoas do mau caminho. A verdade prática da nossa lição diz: o cultivo da convicção cristã, o imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. Qual sabemos que nós passamos tempo de adversidade, mas o cultivo de convicção cristã está convertido, também tem a convicção da palavra de Deus em Cristo Jesus que salva. Então nós temos que ter a nossa defesa da fé. Precisamos defender em tempo de adversidade. Não esqueça de fazer a leitura bíblica em classe com seus alunos, tá, irmãos? É muito importante fazer a leitura bíblica em classe com seus alunos, tá? E outra coisa interessante também é você fazer as perguntas para o aluno, não precisa dar resposta na hora. Isso aí é para você mexer com o raciocínio, despertar o raciocínio de cada aluno para ele interagir melhor nas suas aulas. Então faça as perguntas do questionário da revista. Se você também pode elaborar algumas perguntas e fazer algumas perguntas por tópico, tá? Tem 3 tópicos na nossa lição, então você pode estar fazendo pelo menos 3 perguntas para os seus alunos dentro da revista e dar a resposta final. Inclusive, quero até pedir aí, perdão aos irmãos da AD de Castelo Branco, a qual fiz as perguntas, mas o tempo acabou estourando o tempo e não deu para mim deixar os irmãos no final fazer perguntas e responder também as perguntas que eu tinha feito, dar as respostas e também dar um tempo para os irmãos falar um pouco sobre a lição, o que aprenderam, ou fazer algumas perguntas mesmo que seja crítica, que nós, irmãos, nós sendo professores e já que nós queremos ser uma pessoa pública, nós temos que estar preparados para fazer perguntas e fazer, às vezes, até alguns elogios até, mas também tem que estar preparado para ouvir crítica, tá? Eu sei que, bem sabemos que tem a crítica construtiva e a crítica desconstrutiva. As críticas desconstrutivas, nós temos que ter um bolso furado. Ela entra e cai. As críticas construtivas, nós pegamos elas e guardamos e tentamos melhorar. A crítica serve, irmãos, para nós melhorar. Então não fica triste, não fica irado, você, professor, quando receber uma crítica. Mas sim, pega essa crítica para servir de construção para você melhorar. Então eu não me preocupo com crítica. Não me preocupo. Eu fico feliz até com crítica, porque eu vou melhorar naquelas situações daquelas críticas, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O objetivo da nossa lição hoje primeiro, é refletir sobre a adversidade enfrentada pelo homem interior e estimular a convicção espiritual do cristão a partir da confiança em Deus. Compreender a necessidade de uma vida irrepreensível do modo que glorifica a Deus. Terceiro, reconhecer que o amor sacrificial é abnegado, trabalho essenciais para o crescimento do reino. A introdução da nossa lição. Nesta lição, irmãos, abordaremos o assunto, os perigos que estamos enfrentando nos ataques pela construção da palavra de Deus. Mesmo diante dos ataques, não podemos perder a convicção da nossa fé em Cristo Jesus. Precisamos ter comunhão com Deus para não cair no engano de Satanás. Devido aos muitos desafios que o cristão enfrenta e os riscos de desfalecer na fé, o Espírito Santo ensina-nos cultivar a fé que uma vez foi dada ao santo e prosseguir rumo ao prêmio que nos guarda em Cristo Jesus. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Mateus 24, 23. Mas para isso, irmão, nós precisamos permanecer. Vivemos uma época muito difícil, a qual estamos enfrentando um período das pessoas desconstruindo a fé cristã, desconstruindo a palavra de Deus. E no meio desse momento tão difícil, dessa adversidade, nós precisamos permanecer firme na nossa fé
e nos manter de pé. A Bíblia fala que nós precisamos permanecer firme até o fim. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Primeiro ponto já da nossa lição, nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de Paulo. Vamos falar sobre a convicção espiritual, que nós precisamos ter essa convicção espiritual. O poder do Espírito foi orientado divina. O Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que o homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos, depois de Tessalônica. Irmãos, nós vamos falar que nessa segunda viagem de apóstolo Paulo, a qual ele estava em direção de um lugar, mas ele foi direcionado a qual ele teve uma visão das pessoas pedindo socorro para ajudar na vida espiritual, precisava de ajuda. Mas quando ele chega em Filipos, sofreu muito, foi açoitado em praça pública, foi humilhado pelo Evangelho por amor a Cristo. Essa viagem, Atos 16, versículo 1 e 9, após o anúncio do Evangelho em Filipos, até que ele instalou em Corinto, escreve os crentes de Tessalônica. Paulo elogia por sua maturidade espiritual, ele elogiou o povo de Tessalônica pela sua maturidade espiritual e perseverança em encorajar nas promessas da segunda vinda, de Cristo. Então Paulo estava ali sempre falando para o povo não desistir, continuar firme e constante. É o que nós precisamos também. O apóstolo Paulo fazia missão, irmãos, e muitas viagens. Está guiado pelo Espírito Santo. Não era guiado pelo seu próprio rumo do seu nariz ou querendo ir em lugar para fazer selfie, Mas ele ia lá para fazer o que o Espírito Santo lhe conduzia que fazia. E as pessoas às vezes estão querendo fazer missão, mas mais como viagem, Viajando, aproveitando viagem. Mas Paulo ia nas viagens proclamar o Evangelho de Cristo. O Evangelho foi anunciado com ousadia, com convicção, com certeza dada pelo Espírito. Paulo levou o Evangelho para a Europa, começando em Filipos, onde por meio de uma mulher chamada Lídia, ele foi ali para a beira de um rio e ali encontrou as mulheres ali, e ali encontrou uma mulher, a qual também ela foi batizada, uma das primeiras mulheres que foi batizada ali na Europa, e essa mulher, a qual também ajudou muito no ministério de Paulo, ajudou na obra. Atos dos Apóstolos 16, versículo 2 e 15. Cuidado com quem está influenciando você. Nossas atitudes devem ser tomadas sobre a influência do Espírito Santo em nossa vida. Cuidado com quem você está sendo influenciado. O mundo está aí para influenciar muitas pessoas, convencendo as pessoas a não andar de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado com muitas coisas, o evangelho distorcido que está acontecendo nos últimos tempos, a qual não tem agradado a Deus. E ali iniciou uma grande obra de salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12 a 15. 3. Cuidado com quem está influenciando você. Nossas atitudes devem ser tomadas sob a influência do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas, capítulo 5, 25. Pedro se tornou um grande líder depois de ser cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 8 e 31. Escolher um homem cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, quando a pessoa é escolhida, primeiro quem escolhe é o Senhor. E também eles observaram e viram para separar os diáconos cheios do Espírito Santo para ajudar na obra de Deus. Então aqui não quis dizer que separou o homem que tinha uma boa fluência financeira ou uma boa fluência comercial para fazer a obra de Deus, mas chamou o homem cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, o 5 e o 8. Convidaram homens que estavam ali junto com eles, mas cheio do Espírito Santo. Então, para fazer a obra de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. A convicção espiritual, irmãos, e o poder do Espírito Santo na vida do homem. Primeiro, nós temos que ter uma convicção espiritual. E o homem precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus.
Segundo ponto do nosso primeiro tópico vai falar sobre a confiança em Deus. Vamos lá, a confiança em Deus. O apóstolo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipe, 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo, a parte A do versículo 2, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo Silas tinha sido publicamente espancado com vara, em seguida lançado no cárcere interior, com os pés no tronco. O apóstolo Paulo e Silas foi colocado no tronco, amarrado seus pés e sua mão. Mas mesmo assim, ele não desistiu de pregar o evangelho de Cristo. Assim como Paulo passou por grande adversidade, sendo espancado, humilhado publicamente na cidade de Filipos, mas manteve a fé em Deus e firmeza de sua vocação. Isso nos prova que é possível permanecer fiel a Deus diante das grandes adversidades desta vida também. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 2. Por mais que o inimigo, irmãos, por mais que o inimigo da nossa alma nos enfraqueça, se mantivermos uma vida espiritual saudável, os problemas podem machucar o homem exterior, mas jamais atingirá o homem interior. 2 Coríntios 4,16. Quando fazemos a obra para Deus, não nos preocupamos com o reconhecimento dos homens, mas sim com o crescimento do reino de Deus. Não podemos buscar vantagem pessoal. Nosso chamado é pregar o evangelho. Irmãos, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, mesmo ele sendo machucado, mesmo ele sofrendo todos os ataques, mas nós aprendemos que nós não podemos desistir, não podemos parar. Outra coisa, não podemos preocupar com o reconhecimento dos homens. Queremos dizer, você que é o pregador do evangelho, você que é professor da escola bíblica dominical, você que é subintendente, não se preocupa com o reconhecimento do homem, mas se preocupa com o crescimento para o reino de Deus. Seja um ganhador de alma. Se prega com ousadia, prega cheio do Espírito Santo, dá aula na escola bíblica dominical cheio do Espírito Santo. Não preocupa que a sua aula às vezes está tendo ainda poucas pessoas. Aí você querer achar que precisa parar porque as pessoas não estão gostando da tua aula. No momento certo, Deus vai fazer o seu ministério crescer e vai te honrar. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, o seu ministério vai ser honrado. Mas não desista porque alguém não está te elogiando. Não preocupa com o elogio de aluno, não preocupa com o elogio de subintendente, não preocupa com o elogio de pastor, mas preocupa com o crescimento do evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você, mesmo que você não vê o resultado imediato, mas alguém está sendo impactado com o ensino a qual Deus está te instruindo, se você estiver sendo cheio do Espírito Santo. E quando nós observamos o nosso convite, Deus, o Senhor Jesus nos convidou para nós pregar o evangelho e ser testemunha. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, seja as minhas testemunhas. Então nós precisamos pregar. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quem transforma a vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Então faça a tua parte, o restante deixa na mão do Senhor. Mas interessante, não se preocupar com reconhecimento, tá? Não se preocupa, se você está vendo, não buscar vantagem. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo, em nenhum dos momentos, o apóstolo Paulo quis levar vantagem em cima do evangelho. Estamos vivendo épocas que as pessoas querem levar vantagem em tudo, principalmente às vezes no evangelho de Cristo, a qual o Senhor não aceita o homem querer levar vantagem em cima da palavra, porque o crescimento não é para mim, o crescimento é para o reino de Deus. Terceiro ponto do nosso primeiro tópico, a fidelidade na pregação, irmãos. Precisamos ser fiel às pregações. O apóstolo do gentil assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2, 3. A nossa pregação, irmãos, precisa seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo deixa claro que não pregou o evangelho com motivação carnais, não com engano, e nem com imundícias de fraude. Então,
A pregação, irmãos, não pode ser preocupante em questão de massagear ego de alguém. A pregação não é para você ganhar elogio de liderança, ganhar elogio de alguém, mas é para pessoas entenda e se converta, tenha convicção do evangelho de libertação, de transformação através do Espírito Santo. A mensagem, o ensino e a mensagem da palavra de Deus, você não precisa se preocupar, porque a verdadeira palavra pregada é aquela que às vezes você não vê resultado imediato. Não se preocupa com o efeito micro-ondas, resultado imediato. A verdadeira palavra é aquela que fica pregnada no coração e na mente do ouvinte, converter ele. O Espírito Santo fica falando com ele no coração e na mente dele o desejo de estar no culto de novo para ouvir a palavra de Deus, e ele vai entendendo que precisa se converter. A mensagem às vezes é feito, que eu falo, às vezes é feito micro-ondas, que é resultado instantâneo, muito rápido, só é impactada naquele momento. A pessoa se alegra naquele momento, chora naquele momento, mas vai embora e com poucos dias às vezes já se esqueceu. Fica só lembrando do movimento, mas quando a palavra ela entra no coração e na mente da pessoa, ele fica a semana e às vezes meses lembrando daquela palavra e pensando em se acertar, que precisa melhorar a sua vida. Esse é o evangelho a qual nós aprendemos com Jesus e com Paulo. O que fez Paulo continuar pregando o evangelho diante do tamanho da perseguição? Irmãos, o crente hoje em dia não é perseguido. É muito fácil pregar o evangelho hoje em dia, não tem perseguição. E as pessoas querem colocar uma perseguição às vezes que não tem. Foi a certeza de que o evangelho é a verdade de Deus, o que o próprio Deus havia chamado para a sua obra. Então, irmãos, quando o crente tem essa convicção, não se preocupa com o resultado, não se preocupa com afrontas, não se preocupa com calúnia, não se preocupa com alguém com críticas, não se preocupa com isso aí, é porque sabe que o resultado do seu chamado é para a obra de Deus. Foi Deus a quem chamou, ele cuidará dos restantes. Quem tem convicção espiritual de que o chamado da mensagem vem de Deus, jamais irá recusar e jamais irá aproveitar-se do dom que Deus lhe deu. Precisamos pregar o evangelho de Cristo, Jesus que transforma, salva e conduz ao céu. A pregação visa levar a pessoa a confessar seus pecados para ser purificado de todas injustiça. Então, irmãos, quem tem convicção espiritual no seu chamado, a sua mensagem, jamais irá recusar, jamais irá recuar, jamais irá aproveitar também do dom. Irmãos, não podemos querer aproveitar dos dons. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando estava na sua missão, e ali encontrou um adivinho, e ele ganhava dinheiro adivinhando a vida para as pessoas, e quando ele viu que Deus revelava a Paulo, que Deus usava Paulo no dom de cura, ele ofereceu dinheiro a Paulo para ensinar como é que fazia aquilo. Mas Paulo não se vendia, Paulo não ganhava dinheiro a troca dos dons que Deus deu a ele. Porque o interesse de Paulo era o crescimento do evangelho de Cristo. Então, a importância é as pessoas, você pregar o evangelho de transformação, que a vida para conduzir ao céu, e a pessoa seja convencida e convertida do pecado, e ser purificado de todas as injustiças e imundícia desse mundo, que seja limpo para apresentar a Deus um corpo santo e glorioso. 1 João 1,9. Visão geral dessa primeira parte: sem a ação poderosa do Espírito Santo, a pregação é incapaz de transformar a vida. Então, irmão, se não tiver ação poderosa do Espírito Santo, a pregação é vazia. A pessoa pode ter uma boa oratória, a pessoa pode falar bem publicamente, pode falar fluente mesmo, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus na vida dele, na pregação dele, não tiver o Espírito Santo, é incapaz de transformar a vida. E a intenção não é quem fala melhor, quem prega melhor, bom, quem tem uma boa fala, tem uma boa oratória, tem uma boa presença de público, ou de palanque ou público, mas o mais importante na mensagem é ter o Espírito Santo de Deus,
que é capaz de transformar a vida. Se não tiver, a pregação é uma pregação vazia, como bater no latão vazio. Primeiro ponto do nosso segundo tópico, a convicção moral. A convicção moral, irmãos, opera transformação, a retidão nas nações. Convicção moral. Primeiro ponto do nosso segundo tópico. A convicção opera transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outros, recomendação a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto. A transformação provida da vida do crente como resultado de conversão é notável. É notável quando o crente ele está convertido. Isso inclui o abandono da prática do pecado. Abandona a prática do pecado como a mentira e toma a decisão da verdade. Também envolve o afastamento dos vícios, até mesmo de algumas amizades. A pessoa abandona o vício a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus de verdade, com desejo de salvação, com desejo de seguir a Jesus, seguir o Evangelho, seguir a palavra, obedecer a palavra de Deus. Ele abandona também os vícios e ele também abandona algum tipo de amizade. Eu quero dizer que você não aceitou Jesus, você não precisa ser inimigo das pessoas, mas tem amizade que você precisa se afastar, porque essa amizade só te caminha para o lugar errado e às vezes ainda você não está fortalecido para andar com essas pessoas. Você precisa analisar a si mesmo e ver se você tem condições de andar com alguns tipos de amizade. Você tem o poder que já está convertido e convencido pelo Espírito Santo, e também através de você, a outra pessoa ser convertida, a outra pessoa ser transformada no caminho que você já está andando, ou essa amizade sua pode te levar para o caminho errado. Se você não tem condições ainda, estrutura espiritual, então é melhor você afastar de algumas amizades até você ter estrutura para você ganhar essa pessoa para Jesus e não essa pessoa te ganhar para o vício e te ganhar para o mundo. Te ganhar para o mundo da mentira. Essas amizades podem te levar ao mundo pecaminoso. Então tem amizade que às vezes é necessário a pessoa se afastar dela para ele estruturar espiritualmente primeiro. Além disso, implica em nunca furtar e sempre ser honesto. Não furtar, às vezes essa amizade pode te levar você a furtar, roubar junto com ele, fazer coisas erradas. Então sai fora, para você andar honesto e nunca furtar. Significa também, 4, significa não proferir palavras torpes. Pessoas que só vivem xingando, fazendo piadinha de crente, fazendo piadinha da palavra de Deus, fazendo piadinha do nosso Jesus, fazendo piadinha de Deus. Essas pessoas, não é boa que você anda com ela até você ter firmeza e estrutura para você explicar a palavra de Deus para essas pessoas. Mas aquele que edifica, precisa de andar com alguém que te edifica também a sua vida espiritual. Paulo defende suas condutas, afirma que jamais agiu por interesse próprio entre os irmãos, com o propósito de nunca prejudicar ninguém. Irmãos, às vezes essa amizade que você tem só tem desejo de prejudicar alguém. Você tem que andar com alguém que não prejudica. Outra coisa, o pregador que inicia o Evangelho de Cristo, que propaga o Evangelho de Cristo, precisa defender e afirmar aquele que afirma a conduta da palavra, mas não aquele que por interesse próprio. O crente, o pregador, o pastor, quem ensina esse Evangelho, o cantor, tem que parar com isso de ter interesse próprio, mas interesse do crescimento do Evangelho de Cristo. Não querer prejudicar ninguém. Para levar vantagem, as pessoas às vezes prejudicam outra pessoa e para querer levar vantagem em cima. Temos que parar com isso. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. O crente regenerado nunca deve prejudicar alguém com as suas atitudes. Ao contrário, deve ser um exemplo de bondade, honestidade para todo. Nós crentes, precisamos ser exemplo de bondade, de honestidade para com todo. No serviço, no ministério, com a família, na sociedade, nós temos que ser um espelho que reflete
Cristo em nossa vida. O segundo ponto do nosso segundo tópico vai falar a reputação ilibada. Considera portadora de uma reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como o apóstolo Paulo avalia a reputação com estas frases: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outro. O apóstolo Paulo fala que o homem não deve buscar glória para si, nem para outras pessoas, nem para si próprio, mas precisamos buscar tudo para a glória de Deus. Aqui nós aprendemos com Paulo a não buscar a glória dos homens, mas a agradar a Deus em ser íntegro. Em nosso caráter, com a Bíblia, ensina sobre a idoneidade moral. Em Atos dos Apóstolos 6:3. A pessoa precisa ter uma credibilidade moral perante a sociedade, perante o ministério. O verdadeiro Filho de Deus não busca a aprovação do homem, mas busca a aprovação de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 2:6. 3. O verdadeiro servo de Deus, Jesus, não busca obter vantagem ou honra terrena. Irmãos, o que tem nos últimos tempos, pessoas buscando vantagem, buscando glória para si mesmo, buscando coisas terrenas. O crente regenerado deve gloriar-se a Deus, exaltar apenas ao Senhor. Também, irmãos, quando você vê alguém cantando bem, quando você vê alguém pregando bem, ensinando bem na escola dominical, não exagera em elogio, irmãos. Não fica dando tapinha no ombro, elogiando demais, porque a pessoa acaba, às vezes, não aguentando elogio e caindo. Então, se você for falar para alguém que está indo bem, fala da seguinte forma: olha, Deus é contigo, continua buscando, tá? Deus te abençoa seu ministério, continua buscando o Senhor. Fala assim. Mas não, nossa, irmão, você pocou, hein? Nossa, você cantou, você pocou hoje. Nossa, você pocou no ensino, você pocou na pregação, hein? Rapaz, sem você aqui, essa igreja não era nada. Para com isso. Isso aí você pode estar matando alguém, tá matando o ministério de alguém. Então, cuidado com o elogio, você que gosta de elogio exagerado também, isso não vem da parte de Deus, tá? O servo humilde jamais deve correr atrás de fama, prestígio. Ao contrário, deve ser humilde como o Senhor Jesus nos ensinou, Mateus 11:29. Leia Mateus 11:29. Pessoas às vezes estão correndo atrás, irmãos, de a ganância. A ganância está sobre a vida da pessoa, a pessoa correndo atrás de fama exageradamente, a qualquer preço, nem que seja para pregar mentira, nem que seja para elogiar alguém que está na vida errada, está todo no pecado, a pessoa está todo contaminada, de acordo com as abominações deste mundo, está dentro da Babilônia, não aceita, critica o evangelho, critica a palavra de Deus da forma que ela é, e a pessoa está lá elogiando essas pessoas para ganhar nome, para ganhar fama, né? Buscando fama para ele, e acaba elogiando pessoas que é contra o evangelho de Cristo, que é contra a nossa fé, que é contra a nossa crença, que é contra os princípios moral da família, que é contra o princípio ético cristão, e as pessoas às vezes estão lá elogiando esses homens, mulheres, que é contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para ganhar fama no Instagram, no TikTok, ganhar fama nas redes sociais, acaba abraçando essas pessoas, elogiando essas pessoas para ganhar fama, a qualquer preço. E não tem agradado a Deus. Não agrada a Deus dessa forma. Então precisamos ser humildes. Olha só, o apóstolo Paulo está sendo famoso até hoje. Mas será que ele estava preocupando com fama? Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Eu quero dizer para você e para mim, se nós pregar o evangelho da verdade, com honestidade, com humildade, um dia nós poderemos não estar nessa terra. Nós não vamos ver, nossos olhos às vezes não vai contemplar. Mas alguém vai falar de você, que você foi uma mulher de Deus, que você foi um homem de Deus, que pregou a verdade, que você foi humilde, que você teve Cristo em sua vida, que você era cheio do Espírito Santo. Então não se preocupa com o resultado momentâneo, mas que vai ter resultado para muitos anos, que não vai ser você que vai falar, mas que alguém vai contar a sua história em nome de Jesus. Terceiro ponto do nosso segundo tópico vai falar a vida irrepreensível. O adjetivo, irmãos, irrepreensível, denota
uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus, a igreja, postura santa, justa e irrepreensível. Então, o crente precisa ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Vamos aprender com a Bíblia, irmão. Vamos aprender com a Bíblia como apresentar uma vida irrepreensível, pois muitos crentes estão dando maus exemplos. Meu Deus. Muitos crentes estão dando mau exemplo, mas vamos aprender com a Bíblia. Os cristãos precisam dar bom exemplo para não seres alvo de crítica. Porque muitos crentes são criticados, pastores, padres, presbíteros, cantores, pregadores, ensinadores, são criticados no mundo, até nas mídias abertas e também redes sociais, são criticados. Porque não está dando bom exemplo. Crente que não dá bom exemplo, não dá bom testemunho. E por esse motivo estão sendo criticados, o Evangelho de Cristo sendo banalizado. Porque culpado muitas pessoas que não têm uma ética, não têm uma boa conduta cristã. É fundamental manter um bom testemunho, com atitude que seja santa, justa e irrepreensível. 3. Os crentes em Cristo Jesus devem ser a luz e o sal da terra. O crente foi chamado para ser luz e sal da terra. Os filhos de Deus precisam ser obedientes e retos, não merecerem reprovação por parte de ninguém. Irmãos, o crente, ele precisa ser reto para não merecer, irmão, reprovação. Tem pessoa que está merecendo reprovação, merece a reprovação, está sendo reprovado para a pessoa o ímpio. O ímpio está reprovando o crente. E o crente que é obediente e reto, ele não merece reprovação da parte de ninguém. Mas se você não anda, se eu não andar de acordo com a palavra de Deus, eu estou sendo merecedor da reprovação do ímpio, ou até mesmo de alguns críticos que reprovam, porque nós somos observados. Irmãos, se você aceitou Jesus, você quer pregar o Evangelho, então você vai ser observado. E qualquer passo errado, se você der um passo errado, as pessoas vão criticar. A mesma boca que te elogia é a mesma boca que pode te criticar. E as pessoas mais criticam os crentes de que dá a palavra de alegria para você. E não se preocupa com o elogio, porque nós teremos a recompensa no céu. Parte 4. Devemos estar preocupados com o nosso exemplo, a fim de sempre termos um bom testemunho perante aquele que está de fora da fé. Principalmente quem está fora da fé, irmãos, nós precisamos dar testemunho para essas pessoas, que através do nosso testemunho nós podemos ganhar essa pessoa para Jesus. Visão geral dessa segunda parte. O crente regenerado possui uma conduta de retidão e de uma vida irrepreensível. Primeiro ponto do nosso terceiro tópico, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em sua necessidade física e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espirituais e para o seu bem-estar físico também, seu bem-estar social. Abacuque registra que o problema social de uma época resultava de pecado tais como inversão de valores. O próprio Abacuque já fala, o profeta Abacuque já fala que naquela época enfrentava um problema social, a qual trazia um problema espiritual também no meio do povo. O verdadeiro filho de Deus deve se preocupar em ajudar, suprir a necessidade física e espirituais do próximo. Eu não posso ser egoísta e me preocupar somente comigo, mas eu, como filho de Deus, como pregador do Evangelho, ensinador da palavra de Deus, eu preciso me preocupar, como verdadeiro filho de Deus, preocupar em ajudar e suprir necessidades físicas e espirituais também do próximo. 2. A igreja tem a nobre missão de anunciar o Evangelho e prover o bem-estar social entre os irmãos. É responsabilidade da igreja, irmãos. É responsabilidade da igreja em anunciar o Evangelho e promover o bem-estar social entre os irmãos. 3. De acordo com o profeta Abacuque, o problema social é um resultado do pecado da inversão de valores, violência, injustiça. Não podemos esquecer do semelhante. Problema das pessoas, está vivendo esse problema aí. A inversão de valor, Abacuque prega que a inversão de valor e a injustiça, irmãos, que está vivendo na época, é o problema social.
Um grande problema social é a inversão de valor e cada um querendo viver a sua vida e esquecendo do próximo. Nós, como igreja, precisamos preocupar uns com os outros. O filho de Deus deve ter pelo próximo o mesmo sentimento que uma mãe e um pai sente pelos filhos. Então nós precisamos ter esse mesmo amor e essa mesma preocupação que a mãe e o pai têm pelo filho, nós precisamos ter para o nosso próximo. Segundo ponto do nosso terceiro tópico, a dedicação altruísta. Assim como Deus, o amor dos cristãos deve sair do âmbito do sentimento e parecer o âmbito da ação. Nós precisamos ter ação, nós precisamos agir. O apóstolo se dedicou com um profundo altruísmo na propagação do evangelho. Apesar do direito inerente do seu apóstolo, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado, assim sendo, para prover necessidades do sustento. O apóstolo valeu-se de seu ofício, fabricando tenda. O apóstolo Paulo não quis pesar os irmãos, sabendo que da necessidade de cada um, mesmo que ele tinha direito de ser sustentado pela igreja, ele mesmo assim, como ele correu atrás. Eu quero dizer que tem muitas pessoas aproveitando desse evangelho. Às vezes a pessoa tem seu aposento, a pessoa tem os seus sustento, as pessoas têm seus aluguéis, as pessoas têm, às vezes, alguns têm até comércio, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele preferiu fazer tenda, ele preferiu comercializar alguma coisa para ele viver do seu próprio sustento. E tem pessoa que às vezes já tem uma vida, às vezes até bem, o seu bem-estar já está com a vida sossegada, né, financeiramente, tem a sua própria casa, tem seus próprios carros, mas mesmo assim vive na exploração do evangelho. E nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não quis pesar os irmãos, mas pegava o dinheiro, irmãos, que poderia ser investido no ministério dele, ele pegava esse dinheiro para investir no próximo. E aí eu digo, as pessoas que pegam um valor da igreja, será que ele está preocupado mesmo com as almas? Há pessoas que vivem aproveitando dessas situações e tem como ele tirar de outro lugar. Será que realmente ele está preocupado com as almas? É importante nós observar isso. Será que realmente eu estou preocupado com as almas quando eu pego um valor, né, acima? Será que eu estou preocupado realmente com as almas? Então nós precisamos fazer uma análise disso aí e seguir. Nós que pregamos o evangelho, pregamos sobre o apóstolo Paulo, ter o apóstolo Paulo como referência. Então vamos ter nessa parte financeira também o apóstolo Paulo como nossa referência, né? Vamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo nessa parte também, de ser um exemplo nessa parte aí. 2. O verdadeiro amor está disposto a sacrificar em favor dos que sofrem muitas privações. Jesus disse que o amor desses me santifico a mim mesmo, né? Eu santifico a si mesmo. O sacrifício, fazer um sacrifício por essas pessoas. Será que nós estamos dispostos a fazer um sacrifício por essas pessoas? Será que eu estou a fim de levar vantagem? Às vezes fala tanto de pessoa que está querendo levar vantagem lá fora, mas às vezes eu também sou um que estou levando vantagem, aproveitando as situações. Então precisamos analisar sobre isso aí, o verdadeiro amor disposto a sacrificar em favor dos que sofrem. 3. Paulo também abriu mão do direito de ser ajudado financeiramente pela igreja, como os demais apóstolos. Devido às pobrezas da cidade onde o evangelizou, Paulo preferiu conquistar o sustento vendendo em suas mãos de obra e construções de casas. Bem-aventurados todos que têm boa vontade para ajudar também e servir, né? E às vezes nós observamos que nós estamos vivendo uma época do evangelho, que os grandes líderes só querem ser servidos e só querem ser sustentados pelas igrejas. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo e com Jesus que nós precisamos abrir mão, às vezes, de algumas vantagens que nós teríamos direito para ajudar as pessoas, para ajudar os próximos, se doar na obra de Deus. Às vezes, além de Paulo, não pegar o sustento pela igreja que era oferecido, e ele ainda fazia as suas obras e ajudava para a construção de igreja de pessoas que não tinham casa. E aí, mais uma vez, eu enfatizo aqui, o que nós temos feito? Nós temos aproveitado das situações das igrejas
e querendo ser sustentado pela igreja, ou nós temos ajudado as pessoas carentes qual precisa. Visão geral dessa terceira parte, a convicção social presente na vida de Paulo era exemplo para a igreja. Então essa convicção social presente na vida de Paulo, que nós teremos como exemplo que ela esteja presente também em nossa vida, em nome de Jesus. Conclusão da nossa lição. Nesta lição aprendemos que precisamos manter firme e constante nossa fé e definir o ensinamento sobre o reino do céu. Mesmo diante de tantas adversidades, Paulo nos deu um exemplo da convicção espiritual, moral e social. Assim como Paulo foi capacitado pelo Espírito Santo para amar a Deus, temer a Deus e servir os homens, todo aquele que ama a Jesus em sua palavra também serão fortalecidos na fé e darão muito fruto para o reino de Deus. É crucial que tanto homem quanto mulher deem bons exemplos, pois somos observados por Deus e julgados pela sociedade. Nosso testemunho de vida revela quem somos. Então nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, que somos observados por Deus e somos julgados pela sociedade. Nosso testemunho de vida revela quem somos. Então o seu testemunho revela quem você é na presença de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe nosso vídeo, inscreve no nosso canal. Compartilhe bastante, irmãos. Ajuda nós a divulgar e propagar esse evangelho de Cristo. Esse é o ministério a qual Deus tem confiado em minha mão. Eu espero que está sendo bênção na sua vida, porque para mim está sendo bênção que eu estou aprendendo cada dia. Próxima lição, lição 12, é sendo a igreja do Deus vivo. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.